então, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e assim tranquilizando todo o nosso ser, ficando bem harmonizado e assim elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, agradecendo pelo seu amor incondicional. Agradecemos também a Jesus, nosso irmão querido, pelos seus ensinamentos. Obrigada, Jesus, pelo teu Evangelho em nossas vidas, que é capaz desse Evangelho possa nos transformar em pessoas melhores, que através do teu amor possa nos ensinar a amar e a respeitar, como tu nos amas e respeita. Agradecendo também a espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, por preparar este ambiente bem nas primeiras horas do dia para nos receber, pedindo a Ele que envolve muita paz e muito amor, a nossa irmã Eleia, que fará o Evangelho da noite de hoje, e que a espiritualidade possa permanecer conosco por todo o trabalho que segue, nos orientando e assim, deixando o nosso ser mais harmonizado, mais amoroso. Permaneça conosco, Jesus. Permaneça conosco, amigo da espiritualidade, até o tempo do trabalho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos envolva em sua doce paz, hoje e sempre. Hoje nós somos, vamos dizer assim, privilegiados. Estar aqui num sábado com um frio desse é para poucos. É para poucos. Hoje vocês vão emprestar os seus ouvidos, vão me ouvir um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o que a casa nos propõe, que é a continuidade do livro Fonte Viva, a lição 29, que ela vem, sirvamos. E aí Emmanuel coloca para nós, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. E aí a gente fala assim, boa vontade, cada um de nós pensar o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito dentro dessa nossa vida, de estarmos aqui buscando esses ensinamentos, problemas financeiros, aflições da vida, ou o que me leva a estar buscando isso? Isso cada um buscando dentro de si, uma pergunta, porque são perguntas que nós fazemos a nós mesmos e nós temos que achar o caminho para responder. Um acalento, porque o Evangelho já está batendo no meu coração, já estou começando a fazer as minhas reflexões, minhas transformações, porque nós muitas vezes fazemos, quando ele fala servir, a gente está sempre servindo. Então, quando ele nos convida a servir, muitas vezes nesse mundo que nós vivemos hoje, a gente está na atividade, mas não nos entregamos à atividade. Vamos dizer assim, nós pegamos um livro para ler e de repente a cabeça foi longe. Ou está lendo, está pensando o que vai fazer amanhã, no problema que teve ontem, no filho, e não mergulha naquele, que seja 15 minutos simples naquilo que eu me propus a fazer. Pegamos às vezes a internet para fazer algo, de repente abre tanta telinha, você fica ali, quando você passou uma hora mais, e você, o que eu acrescentou aqui? Nada, mas eu fiquei aqui. Então assim, está servindo para quê isso? Esse tempo que eu pedi serviu para quê? Acrescentou o quê? Dentro da minha vida, dentro do meu ser. O que melhorou para mim? Então a gente fazia essa reflexão, como eu estou aproveitando, estou servindo como? Porque quando a gente faz a reflexão para nós mesmos, eu estou buscando o quê? O meu, a minha melhora. Como eu estou tocando a minha vida, como eu estou dirigindo tudo isso. A internet hoje ela tem palestras maravilhosas de qualquer religião. A gente vai puxar para a doutrina espírita porque estamos aqui. Mas quando eu estou ouvindo realmente, estou interiorizando tudo aquilo que aquela pessoa está falando, e quando eu interiorizo, eu vou buscar
buscar o que realmente representa, o que realmente é, porque nós todos somos seres humanos. Eu estou aqui falando do que eu já aprendi, mas tem muito que aprender ainda. Então nós todos somos falhos. Então ninguém, não se apegar, a gente aprender no conjunto. Então a gente está refletindo, bom, a pessoa é doutor, mas o que ele falou, tá, vale para mim? Então a gente começar a fazer esse tipo de reflexão para nossas vidas. Porque a oportunidade de servir, ela é sempre. Dentro da nossa vida, nós vamos ter sempre a oportunidade de servir. Aí quando Emmanuel coloca servir de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. E dentro da doutrina espírita a gente vai começar a aprender o quê? Como ele diz, como ao Senhor e não aos homens? Porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então estamos aqui reunidos em torno desse Evangelho, alimentando quem? O nosso espírito. Então servir ao Senhor. E aí ele vai colocando para nós, ele coloca, se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, considera considerar a necessidade de todos. Então, assim, aquela pessoa que tem, vamos lá, né, os nossos políticos, os juízes que formam as leis. Legal, precisa disso? Lei material, precisa. Mas que ela seja de acordo com as leis divinas. E a lei divina, na sua máxima, é o quê? Amor. Então, assim, tá lá, a lei é para quê? É bom para mim, para minha família? É. Mas é bom para o restante que está ali? Aí sim, aí eu estou servindo a Deus e não aos homens. Porque quando servimos a Deus, os homens vêm por consequência. Porque Deus nos ama incondicionalmente a cada um de nós, que é o melhor para todos nós. Então, dentro do juízo, e hoje a gente vê tanta coisa, não? Tantas pessoas legislando em causa própria de si e dos seus entes. Então, assim, essa é a nossa caminhada. E ele fala aqui, né? Pode cair em criações de débitos enormes. Porque quando nós não agimos para o bem meu e do próximo, eu estou contraindo uma dívida com Deus. E aí, quando vêm as adversidades, bom, por que será? Daí a gente começar sempre a buscar reflexão dentro de nós, do nós mesmos, ir para o nosso interior. Ele fala, se administras, mas não observa os interesses do Senhor. Na estrada em que te movimenta na posição de mordomo da vida. Então, assim, mordomo da vida, administrador da vida, tudo que temos vem de Deus, não é? O que nós temos vem de Deus. Estamos aqui reunidos, legal, todo mundo com saúde, mas alguém garante que vai estar amanhã acordar bem, ou que vai acordar aqui? Não garante. Então, mordomos da vida, nós estamos servindo essa vida. Eu estou servindo de que forma? Aí dentro desse mundo, vamos dizer, planeta Terra, que é uma imensidão e que nos dá tudo. Nós estamos administrando todos esses bens que Deus concede a nós. Legal? Bonitinho? Alguém aqui, ninguém vai matar passarinho, não é? Poluir rio. Um pequeno gesto de não reciclar o lixo ou jogar em qualquer lugar. Então, assim, nós não aprendemos a ser mordomos da nossa vida. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá. Ele simplesmente colocou nós nesse planeta maravilhoso, para que a gente deixou tudo isso para usufruir aqui, e a gente, muitas vezes, desperdiça, destrói e não administra. Isso é servir. Quando eu utilizo bem as minhas coisas, o que eu tenho, eu estou servindo a Deus, estou servindo ao meu próximo. Então, assim, é o administrar na casa de Deus. Nós estamos dentro da casa de Deus, porque esse planeta é criação de Deus, é a casa de Deus. É a mesma coisa a nossa casa, né, gente? Eu gosto de sempre buscar o máximo, e o pequeno e o grande. Essa imensidão do planeta, Deus nos colocou aqui com tantas adversidades, tanta coisa para o nosso bem, para que nós usemos de acordo.
A nossa casa da mesma forma. Quando construímos, um casal vai lá, se casa, monta a casinha para quê? Sempre buscando bem-estar, não é? Não, isso aqui é bonitinho, isso aqui é para o meu bem-estar e para os filhos também. Muitas vezes nós não cuidamos nem do nosso lar. Muitas vezes nós somos, vamos assim, deixamos de lado até o cuidado com a nossa casa, deixamos ela se acabar. E ele fala, se julga dos semelhantes e não te inspira do Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias. Então, muitas vezes nós apontamos o dedo, mas esquecemos de olhar. Tem essa passagem de Madalena, quando na mulher pecadora, quando Jesus diz, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra, que ninguém atira, né? E Humberto de Campos, ele dá uma continuidade nessa história, porque fala assim, hoje nós questionamos muito, nós somos questionadores, os apóstolos também eram questionadores. Esse livro Boa Nova, ele é um livro que é contado pelo plano espiritual. Então ele colheu histórias de Jesus, dos apóstolos, lá no plano espiritual. Coisas que a gente não vê, mas ele tem. Então ele conta que aconteceu essa passagem, ninguém atirou pedra, a mulher foi embora, e Pedro ficou indignado. Como? Porque Jesus foi contra a lei de Moisés, tinha que apedrejar, porque era o costume da época apedrejar a mulher adúltera. E aí Pedro se conformou, foi lá questionar Jesus. Mas como Jesus? O Senhor foi contra, não podia. Os homens doutores da lei não vão vir agora brigar, porque o Senhor foi contra as leis. Aí Jesus vai colocando para ele, então, Pedro, vá lá e vê o que levou essa mulher a cometer isso. Será que ela realmente cometeu? Será que a pessoa que acusou ela, acusou corretamente? Aí eles vão ver, lá conta que ela se desentendeu com o homem, o mercador, e ele começou a gritar que ela era adulta, e todo o povo todo acolheu. Mas na verdade ela estava ali, ela tinha deixado a mãe e a filhinha em casa doente, ela estava ali tentando levar alguma coisa para a filhinha que estava doente. Então, e hoje em dia a gente não faz isso, a gente aponta, a gente condena, mas a gente não sabe nem o que acontece com aquela pessoa, o que a pessoa está passando dentro da vida dela. E a gente buscar se inteirar mais disso. Ele fala, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. Então nós estamos dando uma passagem aqui por esse planeta. E ela é de aprendizado. Só que aprender é de cada um. Esse aprendizado é de cada um. Então a gente buscar essa reflexão. O que eu estou aprendendo? Estou usando a minha inteligência para quê? Para servir a Deus? Ou servir somente ao homem? Ele coloca para nós, o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta, deixa eu achar aqui, tem um capítulo 3, Lei do Trabalho. Convido a quem tiver curiosidade a vir para dar uma lida. É bem esclarecedor esse capítulo do Livro dos Espíritos. Daí ele pergunta, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Será que o trabalho é só eu ir lá, construir isso ou fazer aquilo? Kardec pergunta ao Espírito Verdade. E ele responde, não. O Espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo que eu fizer que for útil a mim e àquele que caminha comigo é trabalho. Nós o que costumamos dizer, vamos fazer a tarefa lá na casa, que é quando viemos aqui para o Evangelho, para trabalhar aqui ser secretaria. São tarefas. Então, todo o trabalho. Então, a gente, a doutrina espírita, ela vai ampliar mais a questão de trabalho. A gente tem trabalho como uma coisa pesada, não. A gente está, o trabalho nosso, e é ele que vai fazer o quê? Desenvolver a nossa inteligência. Sem o trabalho, não tem jeito. Se eu ficar em casa ali, eu não vou desenvolver. Então eu vou desenvolver, nós vamos desenvolvendo enquanto vamos trabalhando. E aí a gente vê profissões
que hoje não existe mais. Por quê? Porque foi modificando e foi ampliando e foi evoluindo. O homem do campo, hoje ele tem máquinas para colher, para plantar, para tudo. Mas continua sendo trabalho. Só que o quê? Trabalho com inteligência, buscando a sua melhora. Ele fala para nós, sirvamos sem prendermos, servir sempre, buscar sempre fazer o nosso melhor. E lá na parábola do semeador, nós temos um exemplo maravilhoso de servir a Deus e não ao homem. Porque lá conhecemos a parábola do semeador, quando vem o samaritano, vem o padre, vem e não socorre a pessoa que está ali jogada na estrada. Vem o samaritano, socorre, cura as feridas, leva lá para a hotelaria, deixa lá. E ele não perguntou se a pessoa era ladrão, se era engenheiro, o que era, simplesmente socorreu aquela pessoa. Então, ali um exemplo de servidão, um exemplo de serviço, não à pessoa, mas serviu a Deus, porque enxergou ele como filho de Deus. E nós temos também nesse mesmo livro Boa Nova, também, lá ele conta que era época de Páscoa, e na época da Páscoa, Jesus estava reunido com os apóstolos, e ele coloca que estaria chegando o momento dele de cumprir as escrituras. Então ele fala do sofrimento que ele vai ter, de que ele vai passar, ele vai colocando para os apóstolos. E também avisa que ele vai ser o quê? Que entre eles haveria um traidor, né? Que a gente sabe que foi Judas. Mas lá eles não tinham essa noção. E aí, quando Jesus fala que um deles ia trair, criou-se um alvoroço, né? Como? Quem vai trair o Senhor? Ninguém vai trair. E um pergunta, outro pergunta, quem vai trair? Jesus então coloca para eles: não importa onde e como seja o testemunho. Então não importa quem é que vai trair. Ele fala, é indispensável não esquecer nossa condição de sermos servidores de Deus, para atender ao chamado nas horas de tranquilidade e de sofrimento. Então, em qualquer hora, nós somos servos de Deus. Na hora da dificuldade, sim, sempre tem alguma coisa para a gente passar. Das alegrias, também. E nós, muitas vezes, quando possuímos nas horas de alegria, a gente meio que dá uma jogadinha de lado nos ensinamentos nas escrituras, né? E aí, Jesus então se afasta. Aí ele explica, né? E eles começam a conversar entre si. Porque Jesus havia entrado em Jerusalém, naquele alvoroço de flores, todo mundo esperava que Jesus fosse o quê? Tirar da escravidão, salvar todos. Então, o reino dos céus é aquele reino maravilhoso, só vai ser só alegria. Ninguém não tinha. Eles foram tendo essa noção depois que Jesus partiu, que eles foram entendendo tudo que Jesus deixou, todo o martírio que ele passou, que foi se entendendo. E o que nós hoje buscamos até hoje, né? A nossa transformação. E Jesus então começa a conversar com João, conversando com João sobre esse reino de Deus, o reino que ele trazia. E aí, quando ele está conversando com João, os apóstolos começam, eles se empolgam, né? Porque é o reino de Deus, então vamos lá, o que você vai fazer, o que você não vai? Não, porque eu vou lá no templo. O Levi fala, não, eu vou lá no templo e vou fazer aqueles sacerdotes, eles vão ter que aceitar as palavras de Jesus, eles vão ter que aceitar Jesus, vamos lá. O outro não, eu vou lá na outra cidade, vou dominar, porque eu que vou mandar lá. E eles tudo empolgados com que cada um, que cada um faria, que cada teria dentro desse reino de Deus. Porque o reino de Deus que eles tinham em mente não era o que Jesus estava deixando, não haviam entendido ainda. E aí Jesus percebe, e ele se cala, e ouvindo os apóstolos, conta lá aquele triste, mas também
piedade deles, porque não haviam entendido o que ele realmente trazia. E aí, ele triste, ele pega e os apóstolos percebem, né, quando ele para, aí ele levanta-se, retira a túnica, coloca uma toalha, as toalhas que eles colocavam à moda dos escravos, né, as toalhas que os escravos colocam, pega um jarro de água, como é que fala? Para lavar os pés, e ele vai lá, senta e começa a lavar os pés dos apóstolos. E aí eles ficam tudo olhando. E aí então, Jesus, quando eles perceberam que Jesus estava falando, Jesus então, ele fala para os apóstolos: vós me chamais de mestre e senhor. Eu realmente sou mestre e senhor. Por isso, devo lavar os pés de cada um de vocês, porque na vida o reino de verdade e de amor é sempre aquele que se faz menor. Então, se Jesus, com todo o seu conhecimento, foi lavar os pés dos apóstolos, olha o exemplo de humildade, o exemplo que ele traz de servidão, de servir. Então, o servir a Deus e servir aos homens é muito amplo. Então, eu posso estar servindo a Deus dentro da minha casa, quando eu busco tratar bem os meus filhos, quando eu busco fazer, vou lavar a louça, vou fazer bem feito, vou me concentrar naquilo para que saia bem feito. No meu trabalho, eu vou fazer, mas tem aquela pessoa, sim, vou fazer o melhor. Mas meu trabalho é horrível, eu não gosto. Tudo bem, agradeça a esse que você tem, faça e busque fazer sempre o melhor. Sempre a gente fazer dentro de onde nós estamos, fazemos o melhor. Porque quando a gente busca conhecer, entender um pouquinho de Jesus, a gente, dos ensinamentos de Deus, às vezes divino, a gente vê que nada acontece por acaso. Nada. Está tudo bem? Tem sua razão. Não está tudo bem? Também tem sua razão. Tem sua razão. Então, assim, dentro do que a gente vai buscando, dentro do Espírito, temos exemplos aí maravilhosos de pessoas. Temos o gigante deitado, que ele não tinha aonde só movia a cabeça, e ele dava palestras maravilhosas, fazia socorro das pessoas. Então, assim, muitas vezes nós nos sentimos, coitadinho de mim, não posso. Nós sempre podemos servir de alguma forma. No sentar, simplesmente conversar com o nosso ente querido dentro da nossa casa, cuidar, sabe? Nós estamos servindo. Tem uma outra passagem de Jesus, que os apóstolos estão todos conversando, entre eles, como entender as adversidades das pessoas, né? Um porque assim, um porque é bravo, o outro porque julga. Como é que eles poderiam entender as diferenças, né? As mentalidades diversas, que somos diferentes hoje. E eu gosto sempre de pensar que quando Jesus esteve entre nós, o mundo não era muito diferente. Tinha menos tecnologia, mas a maldade existia, sabe? Ladrão, não tinha muita. E ele passou por tudo, como disse, eu venci o mundo com ele. E nós também podemos fazer isso. Então eles conversavam lá sobre isso, como é que eles vão vencer essas dificuldades, essas diversas mentalidades. Aí João pergunta para ele: Senhor, que fazer diante da calúnia que dilacera nosso coração? O que fazer quando a gente é caluniado, né? Que vem aquela calúnia. Aí Jesus responde: tem piedade do caluniador. Se a gente pensar, tem piedade. Por alguma razão ele está ali nessa condição de caluniador. E que bom que eu não tenho mais essa condição. Eu já posso compreender 2 ouvidos, 1 boca. Então tem de piedade, peça por ele. Tiago chega e pergunta: e quando fomos atacados brutalmente, o que fazer?
Aí Jesus diz para ele: o homem que se conduz pela violência deve ser louco ou está envenenado. Ajude-o a sair desse dilema. Então, assim, a gente é o servir sempre a Deus, auxiliar. Por alguma razão, Ele está passando por aquilo. E quem disse que nós também não fazemos isso, não é? Aí Judas pergunta para ele: e quando uma autoridade nos ofende? Aí Jesus diz: trata-se de um enfermo, de uma pessoa que está doente. Auxilie com o seu melhor remédio, que é o amor que você tem no coração. Então, é sempre o auxiliar. E Abel vai e pergunta para ele: mas e quando a mulher que nós amamos, ela cai pelo desvario? Como agir? Aí Jesus coloca uma pergunta para ele refletir. Ele diz: por acaso você sabe dos sofrimentos íntimos e da punição aflitiva que ela mesma traz dentro dela? Então, nós sempre olhamos a superfície e nós possamos aprender a olhar dentro, porque Jesus nos conhece a fundo, Deus nos conhece a fundo. E nos coloca aqui para caminhar nessas adversidades, cada um com uma forma de pensar, com uma forma de agir, com uma forma de entender, para que a gente aprenda também, porque todos nós somos seres diferentes. Irmão gêmeo na aparência, porque no interior são diferentes, porque somos espíritos diferentes, cada um com uma vivência. E o que Jesus pede é que a gente servir, que a gente conviva em comunhão, conviva da melhor forma, entendendo. Quando pergunta, me agrediu? Opa, me agrediu ou eu me senti agredido? E se eu me sentir, então eu estou na mesma condição. Daí a gente parar para usar, eu sempre gosto de pensar na sabedoria divina, 2 ouvidos e uma boca. Para e dá só uma refletida, pensa um pouquinho que você muda a sua forma. Se a gente conseguir parar, dar aquela respirada, a gente consegue mudar e servir a Deus. Então, nessa lição, o que nós podemos tirar, quando Paulo ele vai enfatizar para nós, que esse é o ensinamento de Paulo, em todas as nossas tarefas, no corriqueiro de casa, no caminhar, na conversa, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, a gente buscar sempre refletir e fazer como se estivesse fazendo a Deus. Tem que pensar que não estamos sós, nunca estamos sós. Deus nos olha em cada canto em que nós estivermos, em cada canto. Lembrando que Deus vai sempre alimentar e nos colocar dentro do espiritual. O material é acréscimo. Deus nos dá para o nosso bem-estar. Da mesma que Ele dá, forma que Ele dá, Ele pode tirar. E se a gente pensar, o que eu preciso para hoje? O que eu preciso para hoje? Nós dizemos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é? O pão nosso de cada dia. E a gente muitas vezes está preocupado ou se arrastando com uma coisa que às vezes nem acontece. Então a gente se preocupa assim, fazemos planos para amanhã, mas buscar como eu estou servindo hoje, como eu estou, o que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo dentro do meu crescimento, da minha busca de ser eterno, porque esse corpo, ele fica. Nós somos seres eternos e não importa o tempo, aprender sempre. Hoje aprendi, então vou colocar na minha vida, vou vivenciar, vou ser melhor, vou começar a usar mais os meus ouvidos e uma boca, vou começar a servir. Eu peguei um livro para ler, eu vou ler 5 minutos, mas eu vou ler interiorizando ele. Meu trabalho
nossa, eu não gosto muito do meu trabalho, mas eu vou fazer o melhor que eu posso dentro dele. Porque eu sei que ele está passando, eu não sei amanhã se eu vou continuar nele, eu vou fazer o meu melhor. E a gente vê que dentro do nosso trabalho, quando nós fazemos o melhor, nós contagiamos a todos que estão conosco. Dentro da nossa casa, nós, enquanto mães, estamos em casa, a gente está carrancuda, lavando aquela louça. Quem chega sente a energia da casa, fica horrível. Então nós, enquanto vamos colocar na nossa casa, voltar no varrendo da casa, vamos varrer, nossa, que alegria, é a casa, é o que eu tenho, porque eu estou imantando a minha casa com energias boas. E todos aqueles que adentrarem vão sentir essas energias. Evangelho no lar, tão bom, imanta o nosso lar com tantas coisas boas. Vamos fazer o Evangelho no lar, porque nós vamos estar servindo aqueles que caminham conosco com energias boas, com colorido. Muito bem, que Jesus nos abençoe, nos dê a bênção da sabedoria, de compreensão de todos os seus ensinamentos, na perseverança de sermos melhores a cada dia, buscarmos servir sempre a Deus e não ao homem, reflexionarmos sobre isso. Tem uma lida lá no capítulo 29, lá da Fonte Viva, vão tirar muito mais ensinamento. Abre a internet, busca, tem um monte de coisa e vamos encher a nossa cachola, para que a gente, eu estou buscando o quê? Pensar para ser uma pessoa melhor. Amanhã eu vou acordar melhor, depois de amanhã, melhor ainda. Obrigado por me emprestar em seus ouvidos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, mais uma vez, fechando os nossos olhos. E assim, deixando-nos envolver por esta música suave, leve, e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nossa irmã, para agradecer. Obrigada por este Evangelho, por estas bênçãos, deixado aqui hoje no salão. Que a cada um que aqui dentro possa levar consigo esse amor, esta paz, este carinho que Jesus tanto nos envolve, nos acalenta. E através desse alento, possamos então levar para casa, para os nossos familiares, e lá deixá-los envolvidos nesta mesma paz, neste mesmo amor. Que a espiritualidade que esteve aqui hoje, que preparou esta casa com tanto amor para nos receber, os nossos agradecimentos, agradecendo aos mentores desta casa, agradecendo também os nossos anjos individuais que nos protegem, que nos acolhem por tanto muito. Pedimos ao Pai que possa envolver todos aqueles que se sentirem enfermos, que tiver necessidade de um acalento, de um amor, que possa sentir a presença do Cristo em seu coração e assim ficarem mais fortalecidos. A espiritualidade possa nos levar em retorno aos nossos lares e por lá permanecer conosco por toda a semana que segue, nos orientando e nos trazendo de volta aqui para ouvir mais um Evangelho, mais um aprendizado de Jesus. Que possamos, desses aprendizados, levar para o nosso dia a dia. Ser conosco, Jesus, ser conosco, amigo da espiritualidade, hoje e sempre. Que assim seja.